aparecer aqui para mim, que está começando a gravação, a gente já iniciou a gravação, então boa noite a todas e todos. Hoje, nossa terceira aula do Gael, e quando a gente terminou, né, a última aula, nosso último encontro, tudo, vício de professor, tá, gente? Ainda chamando de aula, mas obviamente que todos aqui estamos, né, nesse barco aí, então a gente está juntinho aí desenvolvendo as atividades, tá bom? A gente terminou com essa tabela, né, que mais ou menos eu tentei, obviamente tem muitas atividades, né, que as academias desenvolvem, né, então por isso que a gente colocou lá, né, atividades pontuais, ir às exposições, as saídas culturais, a recepção do escritor na escola, né? Muitas escolas conseguem, às vezes, que o patrono ou patronesse visitem a sua academia. Mas a gente tem uma certa estrutura, né? De algumas atividades são recorrentes. E lá no fórum, o pessoal foi ali tirando já algumas dúvidas, eu fui tentando ajudar também, alguns foram dando alguns exemplos, né, do que de atividades que considera legais ou que outras pessoas possam replicar, né? E é interessante, algumas atividades você vai ver que vai aparecendo muito numa região, muitas vezes por causa de um coordenador parceiro da EL, né, que ali daquela DRE, que vai desenvolvendo também a característica daquele território, mas propriamente também pelo jeito que aquele coordenador desenvolve sua própria academia. Então, a gente basicamente nas outras aulas falou do histórico da EL e falou daquelas atividades iniciais, né? Que é o incentivo a ter o amigo literário, a questão dos seminários, a questão do chá literário, né? Que é uma atividade inicial de apresentação da academia à comunidade, né? E hoje a gente propriamente vai tratar muito da festa anual de posse e a festa de fundação, tá bom? Então, assim, para quem tem dúvidas, tudo, o importante é, assim, pode ir levantando a mão no meio da aula, pode ir falando, né? Que aí a gente vai conversando mesmo. É lógico que eu fiz uma estrutura, porque basicamente tem alguns pontos que, para nós, caracteriza o projeto, mas também não foi pensado para eu... se precisar, eu falo o tempo todo, que eu falo muito, né? Vocês sabem desse vício de professor, que é falar bastante, mas vocês podem interromper quando quiser aí, vocês também, né, professores, então a gente se entende aqui, né, juntinhos, tá bom? Então, eu queria começar primeiro, para a gente iniciar, né? Se não tiver aparecendo a imagem, vocês também me falam, tá bom? Estou compartilhando aqui os slides, que depois vai ficar salvo no nosso Drive, tá bom? E é o seguinte, né? A gente, quando pensa nesse momento da festa anual de posse, né? Da festa de fundação, a gente tem que pensar nela mais como um momento especial, né? É como se fosse um ritual mesmo, né? E eu coloquei aqui no slide o livro que está para sair dessa lisinha, né? Que é o livro O Encontro Inusitado do Pinóquio com o Pequeno Príncipe, né? É um livro muito delicado, feito em cordel, no qual o Pequeno Príncipe encontra um amigo, né? No Pinóquio e pode contar a sua própria história. Mas aí eu peguei um trecho do Pequeno Príncipe, né? Peguei esse personagem que a Suelizinha tanto, né, utiliza e utilizou, né? Na lista. Acho que alguém está com o microfone aberto, ou quer falar, ou escapou só. Tá bom. Se qualquer coisa, eu depois ajudo aí, tá bom? Se for falar, pode falar, tranquilo. Então, tem um trecho no Pequeno Príncipe que ele faz pensar muito assim, né? Que o projeto, quando a gente olha assim, né, a Academia Estudantil de Letras, ele pode ter essa questão de chamar muita atenção a alguns elementos, né? Poxa, tem uma festa de posse,
tem uma capa nesse dia, tem medalha. Por que tudo isso, né? No fim das contas, assim, o que que você está buscando, né? E eu encontro muito sentido nessa ação que a gente faz, nesse pequeno diálogo aqui do Pequeno Príncipe com a raposa, né? Então ela diz assim, a raposa diz o seguinte, né? Que a gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se queres um amigo, cativa-me. E a raposa então diz, para, né, ter esse cativar, né? Ele diz, precisamos de ritos. E o Pequeno Príncipe então ele pergunta, né? Mas então, o que é um rito, né? É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz, tá? Com que um dia seja diferente dos outros dias e uma hora diferente das outras horas. Então, assim, quando a gente pensa nesse momento de posse, ele tem todos aqueles elementos, né? Pois é, essa raposa é uma fofura mesmo, né? A gente pensa em todos esses elementos que envolvem a festa de posse, justamente para tornar aquele momento especial na vida do acadêmico, né? É óbvio que todos os encontros de literatura, todos os encontros de teatro são importantes, são especiais, né? Mas para a gente também é evidente que em alguns momentos são mais marcantes, e um desses é, então, a festa anual de posse ou de fundação aí, tá bom? Então, pensando nisso, que vai ser um momento, então, especial para esses acadêmicos, né? Aí a gente vai pensar nesses elementos, então, que surgem, né, na, na festa mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tomei a liberdade, meu celular, ele deu um pau aqui, tive que trocar, né? Na verdade, o pau foi o próprio dono, usuário, né? Que deixou cair no chão e estourou toda a tela, né? Então, eu tive que comprar um celular novo e perdi algumas fotos. E, por sorte, né? Participei aí há 2, 3 sábados, não lembro mais, a gente vai se perdendo no tempo, de uma festa de fundação, que foi da El Maria Carolina de Jesus, e aí eu utilizei algumas fotos dessa fundação para a gente poder pensar nesses elementos, né? Então, não sei se está aí a professora Rosângela, mas já fica aí meu agradecimento ao convite. Quando vocês fizerem as festas de posses ou fundação também, mandem o convite para a gente. Na medida do possível, a gente vai tentar estar presente nesse momento tão importante das academias. E, a Rosângela, então, tá aprovado, né, Rosângela, usar as fotos aí da sua academia, né? Tudo bem, né? Você não vai me processar, não, né? Foi dia 25 aí, perfeito. Então, faz 2 sábados, claro que pode. Tá aí, gente. Mesmo quem tá vendo no YouTube, saiba que aqui no chat foi permitido. E na festa anual de posse, né, a gente, para ela acontecer, ou a fundação, os acadêmicos, aqueles que vão tomar posse, os titulares, eles já têm que ter escolhido o amigo literário. A gente conversou um pouquinho sobre isso, que é assim, né, o amigo é aquele que a gente sabe, né, é aquele que traz alguma coisa para a gente, né, a gente se identifica com ele e ele nos enriquece, né. Então, né, vários exemplos a gente pode dar, mas, por exemplo, quando a gente tem um amigo que gosta muito de literatura, por exemplo, né, quantas indicações de obras literárias a gente tem por conta daquele amigo. Então, o amigo é isso, ele enriquece a nossa vida. E o amigo literário, muito mais, né? Assim, nessa perspectiva. A ideia de que ele está enriquecendo a vida do acadêmico. E esse encontro
do acadêmico com seu amigo literário pode se dar por vários motivos, seja por algum trecho, algum poema, algum aspecto da vida dele que ele fala, poxa, né? Esse cara morava na quebrada que nem eu moro, né? Por isso que eu gosto dele. Enfim, esse autor, ele fala de uma região que é a mesma região dos meus pais. Por aí vai, né? A gente vê diversas histórias. Às vezes a criança escolhe, né, o adolescente, porque o pai ou a mãe lia aquele autor para ele quando ele era criança. Então, são diversos aspectos. Novamente, o microfone aberto. Alguém querendo falar ou já esqueceu aberto mesmo? Peraí, gente. Até setembro. Paga no pago. Pronto. Eu democraticamente silenciei a todos aqui, mas se alguém deixar, quiser falar, lógico que pode abrir o microfone. Aqui, claramente, ali não era bem uma dúvida, né? A gente estava ouvindo mais os barulhos de ambiente. Aí a Karen aqui, ela já deixou uma dúvida, né? Se o amigo literário tem que ser brasileiro. Não, Karen. O patrono, né? Que é como se fosse esse amigo literário de todos, ele tem que ser um escritor em língua portuguesa, né? Mas o que abre, por exemplo, possibilidades, José Saramago, né? Ele escreve em português, mas ele é de Portugal, né? Então, ele pode ser, sim, um patrono. Agora, o amigo literário, ele pode ser, né, ser de qualquer país, né, nacionalidade, tudo, aí não tem problema. A única questão mesmo, né, quando escolhe de outro país tudo, é a gente sempre ter aquela história de também ir buscando, fazendo as pesquisas, tudo igual a gente faz um escritor brasileiro, né? Mas não tem mais não, né? Não tem essa questão mesmo do amigo literário precisar ser brasileiro. Às vezes, a gente, como coordenador, pode até, né, ir apresentando, né, acaba acontecendo, né, a gente apresentando mais autores brasileiros do que estrangeiros, mas isso não é uma obrigatoriedade, tá bom? Só mesmo o patrono que precisa ser um escritor de língua portuguesa, tá? Bom, e aí esse momento ele não pode ser de escolha, né? Que é onde a gente está nesse início, né? Da academia, esse momento não pode ser de forçar alguma coisa, né? Então a gente também já falou várias vezes que assim, você não precisa forçar essa escolha. A questão é que, tendo uma festa de posse, vai tomar posse aqueles que, nesse processo, já descobriram seu amigo literário. Se ele não descobriu, então ele pode, sim, continuar frequentando a academia, obviamente, e, às vezes, lá no fim do ano, ele vai falar, nossa, eu vou querer representar esse autor, vou querer ser amigo desse autor ou dessa autora. Então, ele toma posse no ano que vem, tá bom? Sem grandes problemas, né? O que acontece muitas vezes é que eles vão se organizando, eles querem também fazer essa pesquisa, né? Os acadêmicos, eles têm esse afã, né, de fazer as atividades e eles vão fazendo as escolhas. A gente vai tentando repertoriar da melhor maneira. Quando chegar na fundação, então, os titulares têm que ter os seus autores, seus amigos literários escolhidos. Por quê? O nome do amigo literário do titular é o que vai dar nome à cadeira. Então, aqui, né, eu falei lá no início, né, pude utilizar muitas fotos, né, do que vocês colocam lá no grupo, né, ou até mesmo da academia que eu participava, né, que era a Valse Carrasca, Itaquera, mas como eu tive também esse problema com o celular e também dado a Bienal chegando aí, o tempo curto, né? Eu tomei a liberdade, então, de usar aqui o exemplo da colega, né? Da El Maria Carolina de Jesus. Então, vocês vejam que aí ela colocou até na cadeira já quais são os nomes dos autores, né? As 3 primeiras cadeiras, a gente já percebe lá, Carolina Maria de Jesus, Daniel Munduruku e Clarice Lispector, né? Então, o que acontece aqui, né? Esse acadêmico que vai ser titular, que ele vai tomar posse nesse dia,
O interessante é que ele já tenha escolhido o amigo literário e tenha começado a pasta do acadêmico, que é aquela pesquisa, né? Para quem tem dúvidas, também no Drive a gente deixa lá as perguntinhas, tudo, tem material orientando, mas a pasta do acadêmico nada mais é do que né, do que esse desenvolvimento, né, das pesquisas que eles vão fazer sobre o amigo literário. Claro que se ele escolheu ali em março e a posse está sendo em junho, a pasta está bem no início. Mas se a fundação está sendo, fundação ou posse está sendo lá no fim do ano, a pasta já está um pouquinho mais recheada, né? Aí a Cristina perguntou se há um número mínimo de cadeiras. Não há um número mínimo, tá bom? Para se fundar a academia, né? Acaba se esperando um pouco que pelo menos tenha umas 15 cadeiras, porque assim, o projeto não tem que ter no mínimo 15 participantes, considerando que, né, nesse processo eles foram escolhendo os amigos literários, teriam 15, né? Mas não há um número mínimo para fazer essa posse. A única questão quando se faz uma fundação é lembrar que a cadeira número 1 é o nome do patrono ou patronesse. No caso, vocês vejam ali que a cadeira número 1 que está na foto é da Carolina Maria de Jesus. Por quê? Porque é ela que dá nome à academia, tá bom? E lógico que assim, é óbvio que é interessante, né, o pessoal ter desenvolvido, né, ter desenvolvido um pouquinho a pasta, justamente para ele falar e tomar essa posse com propriedade, né? Para a gente não cair em situações do tipo, ele acabou escolhendo só por causa da posse e depois acabou querendo trocar. Então, para a gente evitar até esse tipo de situação que pode acontecer, é que a gente vai tentando qualificar, né? Ah, tá. Aí, a Débora está dando um exemplo, né, de uma fundação com poucas cadeiras, mas isso, porque tinha uma característica, né, que eram muitas crianças de terceiro ao quinto ano. Tranquilo, é isso mesmo. Tem esses aspectos também, né? O ciclo de alfabetização é o ciclo no qual eles estão, né, em início, então... e aí, obrigatoriamente, a numeração ela tem que começar. A cadeira número 1 tem que ser a né, do patrono ou patronesse. Essa é a única exigência, né, em questão de numeração. Aí depois, o importante é que assim, né, e aí a gente vai falar um pouquinho mais, né, depois da continuidade, né, nos outros anos, o que tem que acontecer com essas cadeiras, idealmente, tá bom? Bom, e além disso, a própria academia tem que ser conhecida tanto pela escola, pela comunidade escolar, então é interessante que antes da fundação ou da posse tenha tido alguns momentos, ou um sarau, ou um chá literário, alguma atividade que todo mundo saiba assim, não, né? A gente tem uma academia aqui na escola, né? Porque essa comunidade, ela vai ser a nossa plateia depois, né? E como está ali até nessa cena, né, do Pequeno Príncipe, né, o ritual ele tem essa questão de você se preparar para aquilo. E como que a gente vai se preparar para uma posse de uma academia se eu nunca ouvi falar, né? Os pais, imagina os pais lá recebendo, se a criança nunca falou, nunca comentou, não tem como, né? Então, é importante que nesse meio tempo tenha tido alguma atividade desse tipo, né? Só para criar esse clima de a gente tem uma academia, poxa, que legal, o que esses acadêmicos fazem lá? Eu vi um sarau, poxa vida, aquele aluno que eu vejo na minha sala desse jeito, que não fala muito, de repente está lá declamando poesia num sarau. Então é isso, né? A gente vai tentando desenvolver, né? Então, o que vai acontecer depois com a numeração, que aí eu vou mostrar para vocês aqui, e aí continuando com o mesmo exemplo, é que você veja lá, em 2022, eu não coloquei todas as cadeiras, foram acho que 27 cadeiras, que foi essa AEL, né?
Mas eu coloquei lá do 1 ao 4 só para vocês terem uma ideia, né? Tem essa planilha, esse modelo lá no nosso Drive também, tá bom? E eu vou até deixar aqui já esse link do Drive para vocês, tá? Que aí vocês podem buscar lá também essa planilhazinha, tá bom? O que acontece? Nesse ano, por exemplo, a gente teve, então, essa formação, né? Que foram com 27 cadeiras. E, deixa eu só colocar, vou colocar no chat também, para quem quiser já baixar agora, não quiser entrar no Drive, tá bom? E assim, nesse ano, então tá lá, né? Aquelas cadeiras que a gente viu lá no comecinho, e elas estão sendo ocupadas agora pela Letícia, Lívia, Alice e o Pietro, né? E aí os amigos literários são a Carolina, Daniel, a Clarice Lispector e a Raquel de Queiroz. Vamos dizer o seguinte, número, tá, eu já falo sobre isso então, Silvia, sobre a questão de reiniciar as cadeiras, né? Qual que é o interessante, né? Isso fica como um histórico da escola. Vamos imaginar que esses alunos, né, os quatro alunos não, né? Mas, por exemplo, a Lívia, que hoje tem o Daniel Munduruku, ela seja do 9º ano. Então, ela se forma e sai da escola se a escola não tem ensino médio, como é a maioria das EMFs, né? Bom, da maioria das escolas da nossa rede, óbvio, né? Porque o nome EMF já implica isso. Isso, eu coloquei só o primeiro nome aqui, Lucinéia, porque o que acontece? A gente não vai também colocar o nome completo das crianças, coloquei só o primeiro, mas é legal ter o nome completo para ter essa historicidade. É nesse ponto que eu vou chegar e vou conseguir aqui responder a Silvia, que falou da questão de renumerar as cadeiras. Se em 2023 essa Lívia se formou e os acadêmicos que entraram, tudo, nenhum deles se interessar ou quiser ter o Daniel Munduruku como amigo literário, porque a gente reapresenta, né? A gente vai apresentando aqueles autores que estão com cadeira, não tem problema. Só que na posse, então, ninguém vai tomar posse daquela cadeira número 2. E vamos pensar aqui que, em 2022, ninguém queria Maurício de Souza, nem tinha essa cadeira. Mas, de repente, surgiu alguém que quer um Maurício de Souza, né? Esse acadêmico que surge, então ele vai inaugurar uma nova cadeira, que é a cadeira 26, do Maurício de Souza, tá bom? E aí, vamos dizer, né, passa ali o tempo, em 2024, surge alguém querendo esse autor, o Emicida, que até o momento ninguém tinha falado sobre ele, então ele surge como uma nova cadeira, que é a 43. Isso significa que, quando eu tomar posse, então, todas as cadeiras vão ter que estar ocupadas? Não. Idealmente, sempre a cadeira número 1 tem que estar ocupada, por isso o trabalho com o patrono é sempre necessário, né, porque é o representante da academia, mas para as outras cadeiras não tem essa obrigatoriedade. Agora, é óbvio que a gente pensa assim, poxa, mas aí fica lá pulando, né? Cadeira 25, depois pula para 40, porque são os nomes dos autores. Na apresentação pode até ficar um pouco diferenciado, assim, né? Ter uma característica um pouco estranha para quem está vendo, mas mantém a historicidade do projeto, né? Então, um projeto ali que está sendo tocado, uma academia, às vezes há 10 anos, pode ter passado por ele mais de 100 cadeiras, né? E aí, é isso, né? Para o titular. Bom, aí até a Juliana já perguntou, antecipou aqui, né? O caso dos amigos repetidos, né? Bom, a gente tem uma organização, vamos ver se eu... Aqui, acho que agora... Opa, não entendeu? Não, a gente volta, tranquilo, a gente vai na calma aqui, tá bom? E eu já deixo a Kátia falar também. O que pode acontecer aqui, né? Não entendi, porque da 27 pula 43. Aqui é só no exemplo também, tá bom? Vocês vejam que eu deixei 3 pontinhos dizendo assim, eu só deixei um espaço em branco
né, vamos dizer que foram, né, existem essas cadeiras até o número 43, tá bom? Então, é só por isso, é só por dar um exemplo, né, no que está na imagem aqui. O que eu tinha falado na posse que pode acontecer vamos dizer, em 2024 a gente tem vai tomar posse a Jéssica como Carolina Maria de Jesus, porque a Letícia se formou, e daí vai pular para 43, porque nesse ano, ó, só tem elas duas tomando posse, que é a Tabata também, né? Um nome que eu inventei aqui. Isso é hipotético, exatamente, Cris, exatamente. Kátia, pode falar. Boa noite a todos. Eu tive essa preocupação em 2018, com as cadeiras, não estava com o número e pular. E eu acabei resolvendo de uma forma que eu acho legal e talvez sirva como dica. Eu dei destaque para o nome na cadeira, nós fizemos inclusive com uma foto dos autores, e cadeira número 1, cadeira número 2, cadeira número 1 eu dei destaque, mas as outras cadeiras eu coloquei uma letra menor. Então, quando as pessoas viam já no palco, enfim, a montagem, elas observavam mais a foto dos autores, o nome, que foi o que nós demos, e o número das cadeiras realmente passou desapercebido pelas pessoas que estavam indo assistir o cerimonial. Beleza. Então, essa é uma estratégia, né? De a gente dar dar esse destaque maior então aos nomes, tudo, até para não soar estranho, né? Para quem está vendo, né? São estratégias que a gente pode utilizar. Mas é bacana, pelo menos em algum ponto, principalmente no livro da Fundação, como a colega falou, que a gente vai falar sobre ele também, ter marcadinho isso, né, que essas ordens de cadeiras, para você ter qual que é a história dessa academia. E até para a gente perceber, assim, alguns amigos literários, às vezes a gente, né, vai repertoriar e pensa, poxa, que amigos literários vou apresentar? E se a gente já tem uma história na academia de 4 anos, tudo, a gente já está com uma quantidade grande, né, de amigos literários. E aí, ainda tem alguma dúvida sobre essa parte? A gente já pode falar sobre a questão dos amigos repetidos, que a gente vai entrar na questão dos quem é titular, quem é correspondente, quem é iniciante. Tudo bem? Mas se também... Oi? Oi, é a Rosângela. Eu Pode só queria falar, dar Rô. um exemplo aí dessa pergunta, eu não lembro agora quem fez, da outra AEL que eu tenho, que é lá do Giuseppe Tavolaro. Quando a gente fez a fundação, a gente fez com 14 alunos. Desses 14 autores, eu tenho somente 4 que foram escolhidos na turma que está participando este ano. E aí eu tenho 14 alunos também. Então, ou seja, eu vou ter 10, vai aumentar de 14 para 24 cadeiras, e vai ficar um buraco aí, porque nesse ano certos autores não foram escolhidos e outros foram escolhidos. Então, só para ilustrar aí o exemplo para o pessoal saber. Perfeito, é isso. E é bacana, assim, porque se a gente for olhar lá como que é a academia, né, também, de letras, ela tem essa questão, né, de ter um nome e tal, e, enfim, quando sai um imortal, né, acaba falecendo, aí não vai ter essa ideia, né, de que segue uma ordem, tá bom? Até pela inspiração, mas para nós o importante é até como história mesmo, né, da nossa academia. Thaís? Oi, Guilherme, deixa eu tirar uma dúvida. Um aluno assume uma cadeira esse ano, e aí o ano que vem ele continua no projeto, ele pode trocar a cadeira para o ano que vem? O aluno, então, ele trocou aí de amigo literário, né? Justamente, ele pode fazer isso, né? Ou não? O nosso incentivo é que a gente tenta ao máximo que não aconteça. Obviamente, ninguém vai algemar, né? Uma pessoa, uma cadeira, né? Entendi.
Mas a nossa ideia é que, assim, por isso que até a gente colocou, seria legal ter tido um pouquinho de desenvolvimento da pasta do acadêmico, que aí já dá tempo desse acadêmico saber se é o que ele quer ou não tomar posse, tá bom? Tá. Samir, Aí, oi. Porque às vezes também depende Oi. da maturidade da criança, né? Mas eu entendi. Isso. Tem que ter Guilherme, uma estratégia nossa também, né? Para manter, eu entendi. Tá bom. A gente já tem que pensar assim, é lógico que a gente está usando o ponto da mágica, como eu falei, né? Não vou algemar na cadeira. Mas também se a gente deixar muito solto, a gente Vira a sabe. dança das cadeiras, literalmente, né? Exato. E isso não é interessante. Interessante que ele desenvolva essa pesquisa com o amigo literário. Aham. Ele está desenvolvendo estratégias para que isso não ocorra. Evitar ao Tá bom. máximo. Tá bom? Beleza. Guilherme, Obrigada. E aí até a colega... Guilherme, Oi. é Tá a falando? Laura, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, turma? A exemplo disso que a colega estava falando, eu tive uma aluna que ela assumiu a cadeira, foi logo quando a gente fundou a nossa academia, e ela assumiu a cadeira, ela estava no terceiro aninho, foi assim, uma excepcionalidade, né, porque ela amava Pedro Bandeira e tinha feito todas as pesquisas, então foi muito bonitinho, e aí eu conversei com a Suelizinha, a gente conseguiu fazer com que ela assumisse a cadeira. Hoje ela está no 9º ano, e assim, ela falou, eu adoro Pedro Bandeira, ele continua sendo meu amigo literário, mas eu gostaria de pesquisar outro amigo, outra pessoa, outro escritor, posso? Eu disse, sim, você pode, só que assumir a cadeira você não vai assumir mais, mas você vai pesquisar, você vai apresentar esse escritor para a gente, até porque você já tem a sua pasta, você já tem todas as suas pesquisas que fez sobre o seu amigo literário, quando tiver que falar dele, você vai falar, então pode sim. Você pode fazer a pesquisa sobre outro escritor, mas em cadeiras você não assume mais, né? Porque já assumiu. Pelo menos foi essa a orientação que a gente tinha tido na época, e foi o que eu estou passando. É isso, espero ter ajudado. É uma outra estratégia. E também eles vão mesmo conhecendo outros autores, assim, né? A gente vai apresentando o tempo todo esse repertório que a gente faz no início, ele não se acaba, né? A gente faz uma espécie de rede de relações, né? Como até a Beth, ela definiu bem isso, né? A gente descobre redes de intertextualidade entre os acadêmicos, né? Entre esses amigos literários. Então, é óbvio que o interesse também deles vai se ampliando, mas sem ter essa ideia de que, então eu vou trocar a cadeira. A gente pode fazer mesmo. Às vezes você pega ali uma criança que escolheu como acadêmico, o acadêmico que escolheu como amigo literário. Deixa eu pensar aqui. Oswald de Andrade, ele pode se interessar por uma figura muito importante na vida do Oswald, que é o Mário de Andrade. E fazer essa pesquisa não vai implicar, né, em nada de troca, tudo. É criar mesmo essas pequenas estratégias para evitar chegar nesse ponto dele falar isso, né? Como a Laura já citou tudo. Antes só de chamar a Kátia, deixa eu só tirar uma pequena dúvida aqui antes, que é a questão da cadeira desocupada. Então, essa cadeira, ela existe, né, lá na planilha, né? Então, a planilhazinha está lá, mas no dia eu não vou deixar uma cadeira ocupando o palco vazia, tá bom? Só para uma questão até de estética mesmo, né? A gente pensar nesse palco, a gente vai deixar o tanto de cadeiras que está no palco só daqueles que realmente vão tomar posse. Mas minha academia tem, como a colega colocou aqui, já tem 50 cadeiras. Bom, tem 50 cadeiras ali na historicidade e tudo, perfeito, mas no palco vai ter, sei lá, os 10 que vão tomar posse naquele dia, né? E a outra questão é do amigo literário repetido, 2 acadêmicos ocuparem a mesma cadeira, que aí a gente já vai falar quando falar dos tipos, né, de acadêmicos, né? Vou chamar só a Kátia e aí depois a gente dá continuidade, tá bom? Pode falar, Kátia. Obrigada, Guilherme. Acredito que talvez ajude também um pouco. Nós temos o livro, né, que é o livro ata, onde a gente coloca as cadeiras e os amigos, como esse modelo que ainda está na tela,
E nós temos também um caderno de recordação. Nós achamos importante ter esse caderno, que aí ele não é o livro ata, não é um livro oficial, com o documento histórico, mas ele também tem mostra a historicidade a trajetória da EL ao longo, né? Então, alguns eventos a gente registra nesse caderno, alguns eventos que são para a comunidade, enfim, às vezes de revista, e isso eu achei legal. Também, em relação aos acadêmicos, nós conseguimos resolver o problema, como a amiga acabou de falar. Nós dissemos que a posse, a criança, né, o acadêmico só toma uma vez essa posse. Ele pode ter vários amigos literários, mas uma vez tomada a posse, ele pode fazer saraus, ele pode fazer apresentações, a pasta, mas a posse só tem aquele momento, porque nós percebemos que algumas das crianças ficavam tão empolgadas com o dia do cerimonial, porque é realmente muito importante, muito solene, né? E eles queriam de novo. Então, eles queriam passar por toda aquela emoção. Aí eu brincava, né? 15 anos é só uma vez e cerimonial também só uma vez. Exato, exato. É isso, são essas estratégias mesmo. No convívio a gente vai desenvolvendo. Até porque, como você falou, se é um momento importante, marcante, ele também não pode ter esse caráter de provisório, né? Então já sou outro amigo literário, então é essa ideia mesmo, né? De ser marcante nesse sentido até, né? Bom, e aí também já anotei aqui a dúvida da Suzane sobre o livro ata, que aí depois a gente consegue falar um pouco mais na montagem, tá bom? Mas tá aqui guardadinha essa questão. E a questão da pasta do acadêmico, enquanto o acadêmico está desenvolvendo, eu já vi várias estratégias, né? Eu propriamente deixava a pasta com eles porque eles faziam pesquisa em casa e traziam. Mas eu vejo que tem professor que guarda na própria sala. A questão é se tem esse espaço, né? No momento que ele se forma tudo, né? Sai da escola, às vezes é legal guardar, né? Se a escola tem esse espaço, tudo, e o acadêmico, né? Ele quer deixar a pasta também, às vezes eles têm um apego com essa pasta aí, né? E graças a Deus, bom apego esse, né? Então, mas é muito bacana, às vezes, a gente ter essas pastas para mostrar como exemplo para os novos, né? A gente já tem que ter a cabeça de que o projeto vai rodar, né? Ele vai ficar anos. Então, preciso ter materiais, ter o que mostrar ali para esses acadêmicos, né? Então, ter exemplos de pastas é interessante, mas não obrigatoriamente tem que ficar na escola, tá bom? Não tem nenhuma obrigatoriedade desse tipo. É interessante ter algumas, desde que o acadêmico também concorde tudo, acho que é uma questão de conversa mesmo, né? Tá bom? Bom, mas aí a gente chega às 3 categorias de acadêmicos que a gente consegue resolver algumas dúvidas que foram aparecendo aqui. Imagina. Quais dúvidas, né? Dois acadêmicos têm o mesmo amigo literário, né? Então, vamos pensar aqui nas categorias. Eu tenho eu coloquei a ordem contrária, mas eu vou começar dos principiantes. Principiantes são aqueles que eles não escolhem um amigo literário propriamente, né? Eles estão ainda nesse processo de conhecer justamente porque são do ciclo de alfabetização. Se a gente quer evitar que ele fique trocando a todo momento, então é meio que estratégico, né? Que nesse ciclo ele mais aprenda sobre os diversos autores, autoras, tudo do que ele tem essa responsabilidade de escolher, né? Mas, então, os principiantes ciclo de alfabetização. Os membros correspondentes, esses já são do interdisciplinar ou autoral. E o titular também pode ser interdisciplinar ou autoral. Agora a gente vem para uma questão importante. Se vamos pensar aqui naquele exemplo lá que a gente passou aqui. Vamos lá.
se a Letícia tomou posse, ela é do 8º ano, em 2023, ela continua sendo a titular da Carolina Maria de Jesus, né? Então, o que eu tenho que tomar o cuidado agora? O que um membro correspondente que gosta da, né, Carolina Maria de Jesus, que esse membro seja pelo menos um ano abaixo da Letícia. Porque senão o que vai acontecer? A Letícia vai continuar como titular e essa outra não consegue tomar posse, porque assim, depois que ele tomou posse, aquela cadeira é daquele acadêmico, né? Ele está ali segurando aquela cadeira, né? Então, é importante, quando a gente vai fazer essas conversas, vai repertoriar também, já tentar e direcionar, por exemplo, evitar coisas assim, 2 acadêmicos do 9º ano com o mesmo amigo literário ou amiga literária. Porque aí não vai ter como que na posse você vai ter 2 pessoas ocupando a mesma cadeira, tá bom? Então, é estratégico quando eu pensar aqui, então, no correspondente, eu incentivar que esse correspondente, às vezes, incentiva, assim, sem obrigatoriedade, como a gente fala, né? Aí é todo um convite, né, gente? Mas eu incentivo porque, assim, já existe a cadeira, é legal, porque, assim, cria aquela tradição, né? A gente sempre teve, sei lá, um acadêmico defendendo Daniel Munduruku, isso indica algumas coisas, né, tal. Então, isso é interessante. Mas, obviamente, pode ser que ninguém se interesse por aquele amigo literário naquele momento, né, naquele ano. O único cuidado que eu vou ter que ter, então, é isso. Se eu, por exemplo, se eu deixo eu tomar, se um titular está lá no 7º ano, então eu já sei que para alguém escolher aquele amigo literário, ele vai ter que estar, como correspondente, ele vai ter que estar no mínimo, no máximo no 6º, né? Para depois tomar posse. O acadêmico, Rodrigo, o acadêmico é melhor ser autoral, fazer cadeira. Então, eu não sei, assim, né, é que a realidade das academias são muito diferentes, né, propriamente, o que eu vejo muito, assim, é que toma posse mais ali pelo ciclo autoral, né, às vezes o interdisciplinar, um 6º ano, né, mas nas que eu já acompanhei. Lá na EL que eu estava, né, na Valci Carrasco, acontecia de ser sempre do 8º e 9º ano, porque a gente já ia fazendo essa gestão mesmo deles, né? É uma questão de ali a escola estava, a academia estava grande, tinha 3 coordenadores, então a gente tinha desde o 3º ano até o 9º. Então, quer dizer, a gente mesmo tinha que fazer essa gestão aí, e a gente fazia desse jeito, né? Tentava deixar as pessoas titulares sempre no 8º e 9º ano, né? Para dar oportunidade para todos ali. Tá bom? Mas é isso, eu só tenho que... A única coisa que eu tenho que perceber é isso. E às vezes surgem coisas bem interessantes também, como a Laura falou, né? Da estratégia de pesquisar um outro amigo literário. Poxa, dependendo do interesse daquele acadêmico, né? Você vai ali falando, né? Poxa, tem esse outro autor. A gente vai conversando com eles, né? Esse é o mais interessante. O ideal é que nunca, né, tenha um membro titular e correspondente com o mesmo autor participando do mesmo ano, né, da escola, porque aí eles não conseguem tomar posse, tá bom? Basicamente, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? E aqui vem uma mudança, né, que ocorreu antes da pandemia, mas como acabou aquele ano não tendo as festas de posse e tudo, não foi adotado ainda, mas, enfim, a gente já explica também, né? Teve essa pequena mudança, quer dizer, para a gente é bastante, né? Que é o seguinte, a medalha, ela ficou para os titulares e para os veteranos, né? O veterano é aquele acadêmico que já saiu da escola, né? Ele se formou no 9º ano, normalmente, né? Quando não tem ensino médio. E aí ele volta para a festa, tudo. Então, se ele participar da festa de posse, festa anual de posse, ele recebe essa medalha de veterano, tá bom?
A diferença, então, é que não tem mais a medalha para todos. A gente vai ter, quando é membro correspondente, o bottom, que é verde, e para o membro principiante, né, que são os pequenininhos lá, o ciclo de alfabetização, a gente vai ter o bottom branco, tá bom? Foi uma mudança que teve que ocorrer, né? E a proposta estava dada antes da pandemia, e acabou que, enfim, vai ser adotada agora, a gente vai ver também, né? A gente vai conversando com vocês também, se foi a melhor escolha, tudo, né? O Samir, a gente fica conversando ali sobre isso, a gente vai tocando essa bola, tá bom? Mas nesse ano a organização é essa, tá? A Lucinéia acabou de falar uma coisa interessante, né? Que também ela desenvolve atividades em relação à pesquisa do autor do Hoje é Dia D, né? É interessante também sobre o patrono, isso, perfeito, perfeito. Porque, assim, o acadêmico, ele pesquisa, como a gente estava falando, sobre o seu amigo literário, óbvio, né? Mas é legal também que todo mundo conheça o patrono, não com a mesma propriedade do cadeira número 1, mas com alguma propriedade, né? Porque senão também às vezes não surge quem queira aquela cadeira, ou então as pessoas perdem, né, a identidade, aí fala assim, então não era melhor mudar o patrono, né? Por que que surge, né? A gente tem que pensar assim, a questão não é o poder ou não, né? O ideal é que não mude nunca, né? A ideia é não mudar. Mas por que que isso acontece? Porque nesse processo foi se perdendo, né? Essa questão de mostrar mesmo quem é o patrono, o que que ele faz, né? O que que ele já escreveu, por que que ele foi escolhido na época e por que que isso ainda é importante para a gente hoje. Mesmo que às vezes a percepção sobre aquele autor tenha mudado, alguma coisa levou ele a ser escolhido, tá bom? E aí, na fundação, só vai tomar posse os titulares. Os correspondentes, a gente já pensa para o do próximo ano, tá? Ou, às vezes, né, dependendo do tamanho da academia, como era a nossa lá, o cara ficava 2 anos como correspondente, 3, porque, né, pegava muitos ciclos, né? Isso, o correspondente é o que chamava de suplente antes, né? Foi uma tentativa não, espero que esteja dando certo. É uma ideia de deixar sempre com a mesma linguagem e mais simplificado, mas sim, seria o suplente, tá bom? É esse que não tomou posse, já tem um amigo literário, né? Então ele tá aí no caminho, tá bom? Então é isso. Posso comentar isso? Sim, eu acho que até a Débora aqui falou uma coisa importante sobre os veteranos, né? Ai, que bom que gostou do bottom, Silvia. E a Débora, ela falou uma coisa interessante, que de fato, né? Teve acadêmicos nesse processo da pandemia que não tomaram posse, mas participaram da AEL, e às vezes até eram atuantes, porque a gente desenvolveu, né, atividades aí no online, tipo, foi tocando barco, né, gente? Mas a realidade é que não houve essa festa de posse. E às vezes é legal tentar resgatar esses acadêmicos, né? E tentar que eles venham para a posse, que aí eles podem receber sim a medalha de veterano, né? Faz muito sentido. Assim, eu acho que é um jeito bonito de retomar a história desse acadêmico, né? E o correspondente, ele normalmente ou ele tem o mesmo amigo literário que o titular, mas não é uma obrigatoriedade. A ideia do correspondente é assim, que ele ainda não tomou posse. Pode ser porque a cadeira dele já está ocupada, ou pode ser porque ele ainda está no processo, né? Por exemplo, eu estou há 1 mês da festa de posse, né? E, de repente, o aluno ele entrou nesse processo, porque o projeto tem uma dinâmica de entrada e saída também de estudantes, né? A gente tem que considerar. Aí eu não posso querer que ele, em 2 semanas, escolha um amigo literário e tome posse. Então, às vezes, ele escolhe até um amigo literário que ainda não tem a cadeira nada, mas o melhor é deixar ele tomar posse no ano que vem, para ser significativo.
Isso não é a gente sabe, né? Não é uma punição, né, ao aluno, nada disso. É porque, assim, tem que fazer sentido. Se não faz sentido, ele não participa com gosto daquela festa e depois até no outro ano ele vai falar, poxa, mas lá eu não entendia tão bem, agora eu entendo. Né? Então, é importante, né? Se como a gente colocou lá no começo, se é um momento especial, a gente tem que torná-lo especial, né? Mostrar para ele assim, não é que você entrou, sei lá, na semana anterior, já toma posse e tudo, porque vão entrando meses acadêmicos, isso é ótimo, isso não tem problema nenhum. Mas a gente tem que saber ir direcionando cada um para o lugar correto para as coisas ganharem significado, né? Que é tranquilo, né? Eu estava lá aí o Sérgio Vaz, lá na Dre Santa Amaro, e aí tinha um acadêmico que ele falou assim, eu entrei na EL por causa do passeio, né? E porque achava uma menina bonita. Então, o cara entrou por isso. Mas aí ele fez o relato, tanto que ele aprendeu de literatura. Então, quer dizer, aquilo ficou significativo com o tempo. E aí, quando o cara desse toma posse, ele não está tomando posse porque o projeto tem passeio, alguma coisa do tipo. Não, ele está tomando posse porque agora ele ama aquele projeto, né? A gente tem que propiciar que seja mesmo significativo, né? Então, tudo bem? Bom, eu sei que podem surgir dúvidas depois, mas aí eu vou andando aqui, né? Só para a gente poder ir pensando em todas as arvorezinhas de dúvidas, né? Que vai surgindo, né? Tempo para amadurecer. E é isso, né? Poxa, quantas vezes a gente compra livro porque acha uma capa bonita, às vezes, não é isso, gente? E aí depois você vai ler, você fala, pô, agora ficou significativo para mim, não é só uma capa bonita, né? E quantos, né, não olham assim o Projeto AEL, acha algum aspecto dele só interessante, mas entra lá e se apaixona por tudo, né? Exato, Cristina. Acontece, né? Tá lá, é um aspecto do projeto, a saída cultural, para torná-los público. E é um aspecto que dá muito certo, porque quando a gente vê na Bienal, ou nos eventos que a gente tem de apresentação, quantas vezes, né, a gente vê um aluno ali, vai se apresentar, tá muito nervoso, gagueja tudo, só que se é o público da EL que está assistindo, o pessoal tá ali, tá assistindo, não tá dando risada e vai aplaudir no final. Então, isso é o quê? Criação de público. E ele só vira público como? Indo nos eventos culturais, né? Então, é tudo muito encaixadinho, né? Bom, e aí, as preparações, então, para a festa anual de posse ou fundação, ela vai passar por algumas etapas, né? Obviamente, a gente falou um pouco da questão da escolha do patrono na outra aula, mas é um processo mesmo, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, obviamente, a gente também está aqui, mas eu vou evitar essa questão da escolha do patrono, né? Que a gente já tratou disso na outra aula, a não ser que tenha uma dúvida pertinente a isso agora. Para já assim, já tenho um patrono, ou vou fazer a festa anual de posse, que aí tá tranquilo, que aí eu já tenho um patrono mesmo, tá tudo decidido. Eu tenho que pensar na escolha da data, e aí eu tenho que pensar numa data que seja interessante, né? Como assim interessante? Uma data que seria muito estranho, né? Uma festa anual de posse está acontecendo no pátio e está tocando sinal para o pessoal trocar aula em outras salas que não estão participando, né? Então, assim, tem que ser um dia no qual a escola se volta àquele projeto. Por isso, muitas escolas estão utilizando a estratégia de fazer a posse no sábado, porque tem a questão da escola da família. O sábado pode ser utilizado. Pode ser utilizado, mas a maioria também utiliza dias da semana, desde que seja um dia significativo, né? Ou seja, você bota naquela data pensando assim, poxa, nessa data eu vou conseguir reunir mais alunos, mais estudantes para assistir esse evento, eu não vou atrapalhar, não vai causar alvoroço no calendário escolar, né? O importante é que as pessoas sintam assim, se sintam convidadas a irem, principalmente comunidade, os pais, tudo. E, ao se sentirem convidadas a ir, ter a possibilidade de ir.
né, assim, é claro, dentro dos nossos limites de escola, tá bom, gente? Dentro dos nossos limites de escola, porque, obviamente, todos nós temos nossos horários, ninguém é obrigado, né, a ir num horário que não é o dele, é tudo no convite e numa tentativa de acertar. Então, escolhe a data, normalmente a gente sempre vai conversar um pouquinho ali com a gestão para ver essa data, e o local. Aí, o local, ele pode ser tanto na própria escola, né? Às vezes, muitas escolas têm palco no seu espaço, né? Então, fica legal. Às vezes, você pode utilizar até a EL para justificar que seja feito um palco ali, né? Muitas vezes, o projeto EL é o que faz as coisas acontecerem na escola, porque a EL demanda e a escola acaba, se está vendo aquela necessidade, atendendo a demanda, né? Ou ir num outro espaço, né? Às vezes o teatro de um céu próximo, às vezes uma casa de cultura que ceda o espaço. Então, assim, é muito livre, né? Onde você pode fazer essa festa. O importante, novamente, é que a gente tem que sempre pensar nessa estratégia de que se a gente quer também que a comunidade esteja lá, ou que seja próximo, ou acessível o local, para que pelo menos os pais, os amigos possam ir lá assistir, tá bom? E aí, né, quando fizer esse convite, por favor, mandem, né, para a gente lá na SME, para os coordenadores da EL na sua ADRE e divulguem na comunidade escolar. Nós temos lá um armário lá na SME lotado de convites que vocês já mandaram, né? Então, tá tudo guardado lá, tá tudo arquivado, a Celizinha deixava tudo arquivado lá. A gente tem em arquivo e depois, lógico, a gente vai ver direitinho, né, o que fazer com essa materialidade, porque tem esqueci o nome da entidade que se dedica nessa história da educação municipal, mas tem esse setor, e eles guardam esses materiais, né? É a nossa história, né, gente? Então, esse convite, cada escola às vezes vai fazendo diferente, né? O importante é que tem os dados, mas tem escola que se tem como patrono o patrono Mário de Andrade, aí coloca lá uma imagem lá do Mário, ou faz, né, uma caixinha, quer dizer, eu já vi de todo tipo, né, os convites, estava olhando esses dias com o Samir lá. Aí, ó, o MEM, Memorial da Educação Municipal. Muito obrigado, Ingrid. Então, é isso. Esse local, ele guarda essa materialidade e a gente está, né, fazendo esse processo para ter materiais da AEL lá, né? A Suelizinha e o Samir, obviamente, né, muito cuidadosos, o material está todo lá nos nossos armários, então a gente fica muito feliz de receber mesmo o convite de vocês, tá bom? E lógico, né, a gente vai tentar estar presente aí, né, essa é a ideia, né? Não, aí, isso, Karen, e a SAEL, ela tá dentro de um céu, por exemplo, pode usar, sim, o Teatro do Céu, ou as salas multiuso para as atividades, não tem essa necessidade de ser no espaço da MF, a não ser que seja tudo dentro de uma certa estratégia, né? Você como coordenadora da EL e tendo seus colegas aí, a gestão para conversar, vocês vão começar a pensar, faz sentido para a gente fazer aqui na MF, ou a gente tem um espaço mais legal, por exemplo, a gente já está no céu, já tem o teatro, a gente tem uma parceria legal com o pessoal lá, os alunos, né, inclusive se está lá dentro, pode até fazer um ensaio no palco, que é excelente para uma posse. Então, assim, explorar mesmo, né? E às vezes na história da EL tem algumas coisas, né? Aquela EL esteve em parceria com uma biblioteca, que às vezes tem bibliotecas que tem espaço, né, de apresentação de anfiteatro, né? E aí faz sentido, né? O importante é fazer sentido.
dentro dessa estratégia aí, é fazer assim, poxa, que legal, pensaram nesse espaço porque, nananã, né? Eu acho que é sempre isso, ter uma ideia de por que está acontecendo, não ser só uma coisa de tipo jogado, né? Isso que é horrível, né? Quando acontece às vezes, quem não entende do projeto, não a gente que está aqui, né? Nesse horário da noite falando sobre ele, mas outras pessoas com as quais a gente tem que dialogar para combinar essa data e local, tá bom? É isso. Então, depois que eu fiz isso, aí vem alguns elementos, né, que são próprios para deixar esse dia especial, né? Então, ele tá lá, a questão da capinha, né? Tem lá, depois, né, a questão da medida, tudo, o pessoal sempre coloca no nosso grupo no WhatsApp. Onde você fez a capinha? Onde? Então, é uma das coisas, né, que desenvolve. Cada academia escolhe a sua cor, né, na capinha, e aí isso acaba sendo fazendo sentido, né, ali dentro daquela academia, a gente vê, já reconhece, fala, tal cor é tal academia, né? Então, vai dando identidade ao projeto, né? A camiseta da Elke, ela também tem uma padronização, né? E acaba dando essa identificação ao projeto. Quando a gente vai olhar lá as fotos, por exemplo, da Bienal, a gente percebe, né? Tá ali, ó, Academia Estudantil, né? A capinha ela pode ser de várias cores, Lucinéia. Ou que é a camiseta que tem uma padronização de cor, né? A cor preta, mas a capinha ela sempre foi deixada para academia, a não ser que tenha alguma estratégia na DRE, né? De utilizar a mesma cor, talvez, para as academias, mas normalmente as academias, você vê, quando reúne titulares assim, é sempre um evento muito colorido. Tá bom? Então, a capinha, ela pode... Né? O ideal é que depois que a escola escolheu a capinha na fundação, aí, ó, a Rosângela, ela tá falando aqui, ó, os acadêmicos escolheram a cor pela capa do livro da Carolina. Então, ela tornou significativo. Isso é importante, né? E tanto a camiseta quanto... Bom, as materialidades da EL, elas são compradas pela escola, né? Dentro, lógico, por isso que a gente, lá no PPP, coloca direitinho, né? No nosso projeto, a gente coloca o que vai precisar para a escola justificar depois por que comprou, né? Não há uma verba da DRE para a compra, né? É claro que, às vezes, você vai fazer a festa fundação e ainda não deu tempo de fazer, né? A camiseta, tudo. Aí, às vezes, você pode pensar em adiar uns 2, 3 meses para dar tempo, às vezes não vai conseguir naquele ano. Então, também tem as adaptações que a gente vai fazendo, né? A gente tem que... Né? Bom, vou dar um exemplo pessoal. A posse, quando a gente fez a festa de fundação, a gente pegou o capim emprestado de uma outra academia. Porque a gente não tinha verba naquele ano, né? E foi tudo lindo, né? Porque depois a gente fez uma cor ali, um tom até parecido com o da outra academia para homenageá-los, né? Fez sentido pra gente. Aí, ó, escolheu a cor pela cor predileta do patrono, tudo, né? A unidade escolar, ela vai ter que investir no projeto, mas dentro de uma estratégia, né? Veja, a academia, ela traz muitas coisas para a escola, né? Tanto de conhecimento, desenvolvimento desses estudantes, tudo, né? E não, né, o projeto ele não possui uma verba específica, né? Ele tem a verba da escola, ela vem para suprir todas as necessidades da escola. Obviamente, quando esse aluno ele aumenta a carga horária, também tem uma questão de mudança de verba, né? E é isso, assim. O valor da verba depende da escola, né? Depende da característica da escola. Não tem a escola recebe tanto todo ano sempre. Tem uma variação aí, tá bom? A questão é ir conversando mesmo com a escola, com o que é possível, mas sempre colocar no projeto, porque é isso que justifica depois o gasto, tá bom? A verba não precisa... a verba ela não vem especificada, né? Sala de leitura, tudo, né? A não ser
que a escola faça assim, né? A divisão de verba. Normalmente vem a verba e a escola tem as necessidades. Quais são? Ela vai atender, tá bom? Porque não vem verbas assim específicas. Ah, essa veio para tal projeto, essa veio para a língua portuguesa. Não tem isso, né? É a mesma coisa. O professor de língua portuguesa, ele vai desenvolver um teatro na escola e ele precisa comprar alguma coisa, aí sim, aí ele vai fazer essa demanda. O que vão perguntar para ele é se estava no planejamento. Tá bom? É isso. Bom, então, aí sempre pensando, né, que esse... Aí sempre pensando... Eu já vou responder, Priscila. Sempre pensando, né, nessa estratégia de qualificação desse momento, né, de torná-lo especial, a gente recomenda, né, que a caneta seja, então, dourada, né, tudo. É bem bacana, né, eles dá uma importância maior, torna significativo. E também ter o banner, né, que eu não... A foto não saiu o banner, mas o banner ele tem as especificações, que é o que dá identidade ao projeto. Seguinte, também tem aí vem a questão do livro, que a colega perguntou lá. O que tem que ter nesse livro? Bom, é o livro de ata da academia. Normalmente vai ter lá o quê? A listagem do nome dos acadêmicos que tomaram posse naquele ano, né? E a assinatura dele ao lado, tá bom? Então, isso que é importante para a gente, né? Nesse livro. O livro ele tem que colocar a história. Então, qual foi o dia da fundação ou da festa anual de posse, conforme vai passando, quais acadêmicos participaram, quais tomaram posse, ter o nome também, eu gostava sempre de deixar o nome também dos membros correspondentes ali, não precisa assinar, obviamente, mas ter o nome para você ter uma ideia do que estava acontecendo, e às vezes, ir num ponto ali, você ir mostrando a numeração da cadeira, né, para ir deixando registrado essa história, né, da sua academia, tá bom? Então, basicamente, no livro ata é isso. Esse livro ata, ele é para deixar registrado, e o livro se inicia a partir da fundação, exatamente. O livro se inicia com a fundação, né? Você tem a fundação, você vai colocar. Eu gostava também de colar o roteiro da cerimônia, para lembrar o que aconteceu também ali, achava legal, que aí tem o nome das apresentações, quem foi, né? É legal você ter esse registro. Mas, basicamente, ele é para registrar os acadêmicos, né? Aqueles que estão tomando posse. Só que a gente pode enriquecer, né? Colocando esses dados. Quem veio, né? Veio, sei lá, né? Em Nael Zeraldo lá, veio o Zeraldo. Ou Nael Sérgio Vaz, foi o Sérgio Vaz. Aí você coloca lá, né? Vai ser legal saber. Em um momento veio o patrono aqui e foi nesse ano. Tá bom? E é legal também que nesse evento, né, a gente prepare um vídeo surpresa, não é surpresa, porque normalmente eles estão esperando, né, com fotos, né, desse processo da academia aí daquele ano. Não é obrigatório, evidentemente, né, mas ele é interessante quando o coordenador da El consegue fazer essa apresentação, porque fica bem bonitinha, tal, para mostrar como foi um trabalho de vários meses para chegar até aquele ponto, né? Tornando significativo, no fim das contas, né? E tem uma trilha sonora legal, né? Na fundação lá que eu fui, da Carolina, né? Tinha até um aluno que estava com estudante, estava cuidando lá, colocando a trilha sonora, porque, evidentemente, né? O acadêmico, ele sobe, para ele, então, nesse momento que ele vai tomar posse, ele é chamado, ele recebe a capa, recebe a medalha e assina o livro. Então, tem um tempo aí mesmo no qual fica uma espécie de vazio, de silêncio, né? Porque está acontecendo aquilo, você está vendo, mas você não está ouvindo nada, né? Porque, enfim, né? E quando esse acadêmico ele toma a posse, ele vai ou falar alguma coisa sobre o autor dele, ou fazer a posse cênica, que é quando aquele
o acadêmico ele faz alguma adaptação, né? Pega uma frase, gostava muito de trabalhar com frases, né? E aí ele fala a frase, uma frase significativa daquele amigo literário para ele, tá bom? Então, como vai ter esse momento, aí a gente já vai se preparando. Até tá lá, né, no roteiro, o pessoal deixando no roteiro, falando assim, deixa em algum lugar escrito, porque se o acadêmico esquecer, pelo menos ele tem onde recorrer, né? Então, é legal também, a gente pede para eles decorarem normalmente, mas às vezes, dá branco às vezes, né? E aí é importante ter um lugarzinho que ele possa olhar, tá bom? Beleza. Aqui já tá a Lúcia já respondendo aqui. Obrigado, Lu. Maravilha. Bom, então aqui você vê que ela preparou a mesa lá, né? Com as capinhas, as medalhas do lado. O livro, ele tá aqui, depois ele vai ser aberto, né? Para acadêmica. E como era uma festa de fundação, lá no cantinho tem umas rosas. Porque quando é fundação, tem essa festa que é o cerimonial de rosas. No cerimonial de rosas, na fundação, é quando os acadêmicos da última academia que abriu naquele território entrega uma rosa para o novo acadêmico, né? Então, nesse caso, foi... me ajuda aí o nome da... Rubem Alves. A El Rubem Alves tinha sido a última do território São Mateus, a próxima foi essa que eu fui, então o pessoal do Rubem Alves estava entregando as rosas para a El nova, tá bom? Então, eu deixei aqui um roteirinho, mas óbvio que a gente tem outros documentos lá no Drive, por isso eu recomendo vocês. Lá no Drive eu vou falar o nome dos documentos que a gente deixou lá, que aí eles vão te ajudar, vão ajudar vocês bastante a pensar nessa festa, né? Deixa eu só pegar aqui. Que são, né? Então, aquela planilhazinha, que é a lista de cadeiras literárias. A gente tem um cerimonial, que é o modelo da festa anual de posse. E tem também um checklist com as atividades que antecedem uma academia. E também tem um PDF com orientação às festas anual de posse, tá bom? Tá tudo dentro desse drive aí que eu acabei de colocar, tá bom? E mas se a gente for pensar no todo da festa, né, da festa de posse ou de fundação, então ele vai ter essa questão. Eu vou precisar ter organizado esse palco com aqueles elementos que a gente falou, ter um mestre de cerimônias, alguém que vai chamando os acadêmicos, vai, enfim, né, vai tocando o barco. Pensar em quem vai falar nessa festa como representante, né? Então, o diretor, foi alguém da diretoria regional, eu peço para ele falar, eu combinei para ele falar, foi a gente, né? Lá foi lá também, quer que a gente fale, faz o convite, né? Já pensar nesses momentos. Vai ter a chamada desses acadêmicos, então, que vão tomar posse, e nesse momento também tem o cerimonial das rodas, caso seja uma fundação. Se não for, tranquilo. Depois que todo mundo já tomou posse das suas cadeiras, aí o cadeira número 1 é chamado a falar o juramento que será repetido pelos demais, né? O juramento também está lá nos documentos, por isso que eu não deixei aqui, né? Fechada, então, essa parte solene é fechada com a música Te Ofereço Paz, né? Que é do Walter Pini. É uma música que serve como um hino da El, né? E ele encerra essa parte de posse. Quando encerra a parte de posse, a gente incentiva que também tenha alguma apresentação cultural, né? Um teatro, uma música, no qual aqueles acadêmicos mostram também aquilo que estão desenvolvendo nas aulas de teatro, tudo, né? Então, normalmente, na estratégia, por exemplo, eu gostava de usar a peça, eu gostava de montar, né, com
as minhas colegas, né, a Vanessa e a Gisélia, a gente gostava de montar a peça, né, para posse, já pensando que era a peça da Semana de Arte Moderna. Então, a gente fazia uma espécie de prévia, testava que ia dar certo ou não, né, e aí a gente repetia na semana. Porque a gente tem que pensar nisso, né, nessas apresentações que a gente vai participando, tá bom? Então, é legal que tem apresentação, nem sempre dá tempo de fazer ou, né, de ensaiar tudo. O momento solene, ele vai até o Te Ofereço Paz, mas é muito bacana e é muito recomendável que tenha mesmo uma apresentação cultural, né? Depois. Isso. Tá. Você está aqui me ajudando no chat. Obrigado, Lu. Então, aí pode ser, essa apresentação cultural pode ser a partir da obra do autor, né? Então, a apresentação que nem a cadeira número 1 fez lá nessa fundação de um poema da Carolina. Pode ser também um teatro, né? A partir de alguma obra do patrono ou não, também não é uma obrigatoriedade. Mas, enfim, é uma apresentação cultural para encerrar, né? A música Te Ofereço Paz é do Walter Pini, tá bom? Do Walter Pini, isso. E só para dar uma última informação, a gente tem uns 10 minutinhos para tirar dúvida, né? Que foi muito intensa. Lembrar que na última semana, se o slide me ajudar, ele me ajudou, uhul. Na última semana de outubro, vai ter a Semana de Arte Moderna, que é esse momento que as academias se apresentam uma à outra, tá bom? E nessa apresentação, né, das academias, é óbvio que cada uma está no seu momento, né? Tem academias que estão há muito tempo, tá? Enfim, mas a pandemia deu uma mudada até nas estruturas, né? Mas se a academia está há muito tempo, que às vezes já tem um repertório de apresentações maior, tem outros que tem, né, estão no início. É bem bacana que nesse momento todas participem, né? Todas participem, tá? Então, lá em agosto, a gente vai começar a incentivá-los a se inscreverem na semana. Então, já vão aí para esse recesso. Fiquem descansando, mas se estiverem lendo ou vendo uma coisa boa, é interessante que esteja lá, né? Já pense. Aí, só 2 perguntinhas que surgiram aqui, mas isso aqui foi só mesmo para acalmá-los, né? Se alguém tiver ainda pensando sobre a Semana de Arte Moderna, então a gente já está com essa organização. Última semana de outubro, em agosto a gente começa a conversar com vocês, tá? Aí veio uma pergunta assim, depois da apresentação cultural, terá outro momento para a peça de teatro? Ou esse é o momento de encerramento mesmo? Então, a solenidade ela termina com Te Ofereço Paz. Depois vem a apresentação cultural. A apresentação cultural, aí pode ser a peça de teatro, tá bom? Que você tenha desenvolvido. E para participar da Semana de Arte Moderna, se a escola está no processo de fundação, ela vai ser convidada também àquela academia. Porém, a gente entende, às vezes, quando tem uma questão da academia falar assim, a gente não consegue agora se apresentar, mas a gente virá como plateia, tranquilo. Mas a ideia é que cada academia faça pelo menos uma pequena apresentação, né? A gente vai incentivar. Posso falar? Pode, agora pode. Não, assim, porque é uma experiência nossa lá na Dreitaquera. Gente, que seja uma poesia recitada, mas assim, deem esta oportunidade, porque a sua escola estará lá, os seus acadêmicos, como plateia. E se eles puderem ver ao menos um colega ali representado, põe a capinha ou põe a camiseta da El, né? E aí, ou você pede uma capinha emprestada para uma outra academia e coloca. Pode ser um pequeno seminário, ele falando sobre o autor, o patrono da sua escola, da sua El. Então, gente, mas é muito importante, vocês não têm noção. A gente sabe que é complicado, às vezes, fazer algo grandioso,
mas que seja algo pequeno. Vocês não têm noção da felicidade dessas crianças. É algo assim, de emocionar. Eu falo isso porque foi uma coisa que aconteceu na nossa DRE, e até hoje as professoras agradecem por esse momento que elas tiveram, né? Então foi a El Maurício de Souza, que é a El super produz muita coisa, e que naquele ano elas achavam que não daria, mas elas fizeram uma apresentação, 4 estudantes, e isso daí foi o pontapé inicial para que eles falassem, não, é muito bom, é muito bonito, a gente apresentou e a gente vai fazer melhor, tá? Perfeito, Elô. É isso mesmo. E a gente também, né, é importante, né, e é bacana, né, é um momento assim, como eu falei, né, como a gente vai incentivando esses acadêmicos a apoiarem os colegas, tudo, o que acontece? Acaba sendo muito significativo, porque ele tem uma plateia empática ali, né, ele não vai ter ninguém rindo, atrapalhando, tudo. Quem já teve a oportunidade de ver esses eventos com várias academias sabe do respeito incrível que os acadêmicos têm um com o outro, né? E esse é um espaço, como se fosse um espaço seguro mesmo. É muito bacana, é muito lindo, gente. Posso falar outra coisa? Pode, só vou dar um aviso que eu subi o slide dessa aula lá para o nosso Drive também, tá bom, gente? Que aí, quem quiser retomar, fica lá. Pode falar. Tampa o ouvido, Guilherme, tá? Faz de conta que você não tá ouvindo. Eita, Olha, então eu vou ter que gente. parar a gravação? Não, tô brincando, pode Ó, falar. em 2017, nós fizemos, como a Semana de Arte Moderna é em outubro, nós tínhamos 2 escolas que os professores não tinham começado o projeto, mas eles começaram a fazer a propaganda na escola, eles começaram a incentivar os Tem coisas erradas estudantes. que você faz e nem E sabe. aí, Desculpa, Lu. gente, o que aconteceu? Tinha espaço no ônibus. Então, nós pegamos e conseguimos colocar a professora e mais lá um grupinho de estudantes, eu acho que tinha uns 10 de uma escola e 15 da outra, e eles foram, que foi a MF Sérgio Millier e a MF Mauabataã. E as crianças foram. Gente, isso daí vocês não têm noção, porque quando eles chegaram na escola e eles contaram da grandiosidade daquele dia, o que aconteceu no ano seguinte, a El foi assim, porque as crianças vão fazer campanha, eles vão atrás de outros estudantes para participar, eles cantam e encantam a direção da escola. Então, às vezes, se vocês têm alguma escola que esse ano não conseguiu, agora que está conhecendo o projeto, né? Então, se de repente você tiver como levar, que sejam 2, 3 estudantes, gente, às vezes isso vai fazer diferença e você vai conseguir uma academia no ano seguinte. Perfeito, Lu. Obrigado. Bom, e também, né, o cronograma do curso, tá ótimo, posso sim. E também, gente, lembrar, bom, o próximo, deixa eu só ir resgatando, né, essa data, enquanto a colega falou, vou falar um pouquinho do seminário, né? O seminário é aquele momento no qual o acadêmico ele vai mostrar as suas pesquisas, né? Então, ele está ali desenvolvendo, está pensando, né, ali desenvolvendo, né, a sua pesquisa sobre o amigo literário, e aí ele mostra, né, fala um pouquinho sobre ele. A gente é sempre legal usar uma estratégia também artística no meio, às vezes uma pequena sketch, um sarau, para também não ser, né, só seminário, né, e deixando assim com aquele tom de encantamento mesmo, né. O pessoal já foi colocando aí. Obrigado, gente. E por favor, qual o cronograma? Uma pergunta que eu deixei escapar aqui, eu acho. Ok. Perfeito. Então, o próximo é dia 3/8, que aí vai ser estratégico para a gente falar um pouco
da Semana de Arte Moderna, e 28/9, né? Não, isso, 3/8 para continuar essa conversa aqui, falar sobre a questão do teatro, e 28/9 falar sobre a Semana de Arte Moderna. A gente vai criar um fórum sobre as festas, tá bom? Que aí a gente consegue trocar essa ideia, acho que é bem importante, tá bom? Como eu já falei no início do curso, mas talvez alguém não tenha visto, talvez esse fórum seja postado aí amanhã ou ali no recesso, só que se for um recesso, pode ignorar e retornar a responder as coisas só quando acabar o recesso, tá bom? Então, aí eu vou chamar aqui a Suzane para ser a nossa última pergunta, para a gente também não passar muito tempo, né? Então, pode falar, Suzane. Guilherme, ai, desculpa, boa noite, gente. É que eu ainda estou na dúvida ainda da verba. Não sei se eu que estou confundindo, mas assim, me falaram que tinha uma verba, acho que no valor de R$ 5.000 da sala de leitura, né? Que aí a gente tem um formulário até para a gente preencher, para dizer como que vai estar sendo usado. E aí a questão, porque assim, agora me fiquei preocupada até a questão da compra de medalhas, tudo mais, para quando tiver... Não, a medalha é dada pela SME, desculpa. A medalha é a coisa que não é comprada, tá bom? A medalha é SME que dá? A medalha é SME, desculpa. Porque era a minha próxima pergunta, porque eu ia até perguntar, porque assim, os alunos que saíram, né, que acho que a última vez que teve foi acho que em 2019, 2020, acho que foi 2019, alguns saíram, então aí a gente entregaria para eles a medalha vitalícia, acho que é vitalícia que falaria, não sei. Esse que participou do projeto, tudo, e estará presente na festa de posse, aí sim, ele recebe a medalha vitalícia. Tá. E aí, então, para fazer agora a camiseta, essas coisas, eu posso pegar qualquer verba, desde que eu tinha colocado no projeto que eu entreguei, e aí a diretora pode usar qualquer verba que tem da unidade, no caso. Não tem um valor, não tem um limite também. Não, desde que aquela verba também, porque tem verbas que são para infraestrutura, tem verba que é só, mas o diretor sabe, né, essas coisas. O importante é só isso mesmo. Você ter colocado no projeto, porque aí o diretor depois, para ele comprar, fica tranquilo, porque estava no PPP. É essa parte que a gente tem que deixar bem claro, tá bom? Então, perfeito, então. Obrigada. Imagina. Gente. A apresentação que foram os pais na Bienal, né? Foi lindo mesmo. Gente, vocês emocionam muito a gente aqui, né? Cada coisa bonita que vocês fazem. Essa Bienal aí, meu Deus, que coisa linda. Enfim, gente, eu acho que foi um encontro, espero que tenha sido produtivo. Sei que sentiram saudades do Samir, mas ele vai estar no próximo aí, certeza. Tá bom? Mais uma boa noite para todos. Vou parar a gravação aqui e me despedir de vocês. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pelo acolhimento. E, enfim, né? Tchau, tchau. Boa noite, bom recesso para todos e todas. Oba! Boa noite.